Queridos, nós vamos estar agora analisando, né, os últimos capítulos do livro dos Números. Nós dividimos em 4 blocos, então ou em 4 aulas, o estudo sobre o livro dos Números, e hoje nós vamos falar então do último bloco, que é Deus ajuda o seu povo, os capítulos 21 até os capítulos de número 23. Então nós vamos analisar, e nessa sessão final de Números, ilustra como maravilhosamente Deus socorre o seu povo quando precisa dele, né? Então a gente vê desde o capítulo 21, do verso 1, onde naquela jornada de travessia ou de peregrinação pelo deserto, o povo de Deus, eles encontram alguns povos como os cananeus, os moabitas, os midianitas. E aqui no capítulo 21, os cananeus que aparecem, né, como opositores do povo de Deus, e Deus assim os socorre mais uma vez, né? E como foi em toda a história, na verdade, do povo de Deus. Deus sempre pelejando pelo seu povo, Deus sempre guerreando as guerras de Israel, né? Apesar de muita desobediência, muita teimosia, mas Deus estava preservando um povo na história para o bem da humanidade. Então, quando Deus ele escolhe esse povo, na verdade, não é porque esse povo tinha algum mérito, porque eles tinham algo, né, em favor deles. Pelo contrário, era um povo obstinado, era um povo desobediente, era um povo que muitas vezes agia pior do que os pagãos. Né? Nós vamos ver aqui a imoralidade, a idolatria, né? Tanta crueldade que o povo de Israel também, né, eles expressaram aí como a natureza humana em si. Então, quando Deus escolhe esse povo e preserva na história, é para o bem da humanidade. Então, quando a igreja também é escolhida por Deus, são as mesmas características, né? Também há um povo que é a igreja, né? Constituído de judeus e gentios, que também não tem mérito, que também muitas vezes é teimoso, é desobediente, e aí Deus agora preserva a igreja na humanidade para o bem da história, né? Inverte aí essas posições. Mas nós vamos falar aqui, então, desse capítulo de número 21, onde começa aqui, né, esse bloco já com essas guerras, e aí vem, além dos cananeus, vem também os midianitas, né, os moabitas, os midianitas, e surge um rei chamado Balaque, que ele, de fato, não quer dar condição para que Israel passe pelas suas terras, e chama aí uma espécie de profeta feiticeiro, né, um homem, na verdade, que tinha um certo conhecimento do povo de Deus, de quem era Deus, mas ele também é um homem que gosta do prêmio, que gosta do dinheiro. Né? É um profeta que gosta aí da moeda. Né? E aí a gente percebe aqui que ele acaba abençoando o povo de Deus e não amaldiçoando, e ele então fala para o Balaque, o rei de Moabe, que esse povo não pode ser amaldiçoado, porque é Deus que o abençoou. Então, se Deus abençoou, não há ninguém que possa reverter isso. Mas ele ainda querendo o dinheiro, ele ainda desejando, né, esse prêmio, ele faz uma sugestão a Balaque, que faça uma festa pagã, né, e que convide os israelitas, e nessa festa haveria muita orgia, prostituição e a própria idolatria em si. E aí essas mulheres virgens seduzem, né, ou têm relação com alguns israelitas, não é com todos, mas com muitos. E aí o próprio Deus então traz aí a punição, né, traz o juízo sobre essa desobediência. Mas Deus só pune de fato aqueles que foram culpados, e foram muitos. Então a gente percebe aqui, bem interessante, onde a gente aprende uma lição, que o que destrói o povo de Deus, o que pode de fato prejudicar o povo de Deus, é a desobediência. Né? É uma vida de desobediência. E isso é suficiente para que as consequências, né, disso tudo possa estar prejudicando o povo de Deus, seja os judeus, né, naquela época, seja a igreja nos dias do Novo Testamento, ou seja, na nossa era, na nossa época. Né? Então, Deus sempre, aliás, nem sempre o povo confia em Deus, né, e reconhecia a sua ajuda e cuidado. Às vezes eles se andavam em idolatria e às vezes em imoralidade, nesse caso aqui, nos dois, idolatria e imoralidade.
Os capítulos de número 26 mostram, então, outro recenseamento, onde o povo continua sendo numeroso, apesar da geração passada ter perecido no deserto. Então, toda aquela geração, nós estamos falando aqui já no final dos 40 anos, né? Então, toda aquela geração que começou lá no capítulo de número 1, estava saindo do Egito e entrando, ou melhor, começando essa jornada no deserto para entrar em Canaã. Ali, no espaço de 40 anos, morre muita, mas muita gente, toda aquela geração, né, a não ser Josué e Caleb, são eles os únicos daquela geração, ou seja, de 21 anos para cima, que não perece no deserto, mas todos os outros, aquele exército de 605 mil, eles então perecem, eles morrem, eles ficam no deserto e não entram na terra prometida. Né? Então a gente percebe aqui que Deus, embora e apesar da desobediência desse povo, Deus aqui suscita outra geração. E é interessante que a geração era contada, inclusive, há pouco tempo, até pouco tempo atrás. A geração era contada uma geração para a outra 40 anos. Então, de 40 em 40 anos era considerada uma nova geração, não é a contagem que se tem hoje. Isso já diminuiu muito por conta da velocidade das mudanças, né, por conta de toda uma transformação social em nível mundial. Então, isso já é reduzido aí absurdamente. Né? 6 anos já é considerado que é uma geração diferente por tantas mudanças que se dá nesse espaço de 6 anos. Então, de poucos anos para cá, esse é o critério que é adotado para se referir. Esta é uma geração e aquela é outra geração. Então, dentro de uma mesma casa, entre dois irmãos, nós podemos ter duas gerações se eles têm 6 anos de diferença. Veja bem que diferença, né? E o capítulo de número 27 é discutindo a herança das filhas de Zelofeade, que é um homem da tribo de Manassés, e ele não tinha filhas. Ele não tinha filhos, ele só tinha filhas, né? 5 filhas aqui, e elas reivindicam então a herança nas terras, visto que a herança era passada de pai para filho. O primogênito é quem herdava e os demais homens, né? E aí, como não tinha nenhuma regulamentação, não tinha nenhuma lei que especificasse isso, então Deus vai consultar, na verdade, aliás, Moisés vai consultar a Deus. E aí Deus, então, dá orientação para Moisés, né? Moisés pede a Deus que ponha um líder em seu lugar. Então, também no capítulo 27, nós percebemos aí esse relato. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu fui um pouco para frente. É interessante, queridos, a observação aqui, acredito que vale, é que desde esse tempo, desde a antiguidade, Deus sempre ele lidou o homem e a mulher de maneiras igual no sentido de direito, no sentido de serem tratados dignamente, né? Então, muitas vezes, as pessoas pensam que o Antigo Testamento, a própria Bíblia e principalmente o Antigo Testamento, ele tem um cunho machista, né? Que Deus é machista, que as leis favorecem os homens. A questão é que há papéis definidos na ordem criacional e a ordem funcional onde Deus cria o homem e a mulher com seus papéis definidos. E isso não quer dizer que um é superior ao outro, que um tem que ser anulado pelo outro, que um tem que oprimir o outro, que um manda no outro. Essas categorias elas não aparecem na Bíblia, pelo contrário. Né? Desde aqui Deus já mostrando que a mulher também era merecedora, a mulher também era favorecida, tinha que ser favorecida de uma maneira igual ao do homem. O que acontece é que a cultura criada pelos judeus, a tradição da religião judaica, né? Esses homens, essas pessoas, sim, elas criaram todas essas diferenciações como desdobramento do pecado, na verdade, de entendimento que um é superior ao outro. Né? Isso se dá não só ao gênero, o homem sobre a mulher, mas também as classes sociais, nós vemos isso, sobre as etnias, né? Brancos sobre pretos, adultos sobre crianças, homens sobre mulheres, e intelectuais sobre ignorantes, e por aí vai. Né? Então, a gente tem aí esse comportamento como fruto do nosso pecado. Né? Não que isso venha de uma proposta bíblica, e a Bíblia, pelo contrário, ela reprova, ela combate isso, né? Ela incentiva de fato que o ser humano, independente da sua idade, da sua classe social, da sua origem étnica, do seu gênero, ele é digno de ser tratado como ser humano porque é a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus criou o homem
tá certo? Deus criou o homem e a mulher como a sua imagem e semelhança, portanto, os dois devem ser tratados dignamente. Então, as filhas de Zelofeade reivindicam aqui Moisés não tem uma lei direta, consulta a Deus e Deus então diz não, elas também são herdeiras aí, né? Seu pai não teve filhos, mas passa-se então aí para essas mulheres. A gente vai ver lá no final também do livro que reacende aí essa questão, reaparece. O capítulo de número 28 são dadas as regras. Aliás, eu não falei aí do líder, né? Moisés então pede a Deus, porque o capítulo 27 aqui nos mostra que Moisés, então, ele já está findando a sua vida, né? Já é anunciado a sua morte, aqui a partir do verso de número 12, tá certo? Número 12 até o do verso 12 até o verso de número 17, né? É falado sobre a morte de Moisés, então ele ora a Deus e pede para que Deus providencie, para que Deus nomeie, né? Para que Deus, então, escolha e anuncie esse líder que irá sucedê-lo. E nós sabemos, então, não só pelo livro de Números, mas o próprio livro de Josué, que esse líder é o Josué, né? Josué e o Caleb, aqueles dois que permaneceram fiéis, e um deles, então, Josué, é escolhido por Deus, e Josué se mostra desde lá de novinho, né, acompanhando Moisés, à porta da tenda, e quando Deus falava com Moisés, Josué sempre estava ali ao lado, sempre perto, né, e com certeza Moisés foi discipulando, foi preparando o Josué, então, para essa tarefa de substituí-lo, né? Moisés não tinha crise de liderança, Moisés, ele era um homem resolvido, né? Não tinha essas questões que muitas vezes nós vemos hoje em nossas vidas, né? Em nosso convívio comunitário de fé, onde líderes, eles temem, né? E eles temem serem substituídos, e eles também não trabalham para sucessores, para líderes, porque um bom líder, se ele não deixa um líder, ele então não foi um bom líder. Ele, na verdade, foi um mau líder, né? Que centralizou nele a liderança e achou que só ele poderia, então, dar conta daquilo lá, não preparando, não discipulando um. E quando ele deixa ali aquela obra, se ela sofre, é porque ele não cumpriu o seu papel como líder, não identificou uma pessoa, não deu recurso, não preparou, não se dedicou o suficiente a essa pessoa, né? E aí a gente percebe que há essa lição aqui também no livro dos Números. Então Moisés pede um líder que o substitua. O capítulo de número 28 são dadas as regras a respeito de certas ofertas e votos. Então, novamente, e Deus mostrando aqui a importância, né, de estarem adorando a Deus, estarem oferecendo a Deus os seus sacrifícios, as suas ofertas de uma maneira adequada, certo? De uma maneira proposital, ou seja, com propósitos, com os objetivos, da maneira que Deus estabeleceu para que eles fizessem. Então, há essa reiteração. E é válido observar que Deus sempre está instruindo o seu povo. Embora foi um bloco, né, que nós pegamos aqui, parece que foi o primeiro bloco, na verdade, né? Deus ensina o seu povo. Nós falamos sobre Deus ensina o seu povo, Deus guia o seu povo, Deus cuida do seu povo e Deus ajuda o seu povo, né? Então nós dividimos. E o primeiro, se não me falha a memória, foi justamente esse. Deus ensina o seu povo. Então Deus sempre foi esse Deus instrutor, orientador, pedagógico, aquele que corrige, aquele que de fato está sempre ali reiterando a sua vontade de uma maneira didática, de uma maneira pedagógica, a ensinar mesmo as nossas vidas. É bem interessante observarmos isso aqui. Então, o capítulo 28 vem trazendo novamente aí regras e mandamentos aí sobre as ofertas, sobre os votos, como se deveria fazer, como não se deveria fazer, né? Então, é válido a gente observar aqui no capítulo de número 28, no capítulo de número 29 também. Então, vamos lá dar continuidade no capítulo de número 30, queridos. Capítulo de número 30. Então, no capítulo 30, vai falar a respeito da seriedade desses votos, né, e as promessas. Mas também considera os votos impensados na juventude de forma imprudente. É bem interessante a gente observar aqui também
que apesar de Deus estabelecer e ter as regras lá para os votos, para as promessas, era considerado também que alguns votos feitos de maneira impensada e imprudente na juventude poderiam ser revistos, né? Não tinha aquela questão que se uma virgem, por exemplo, um jovem, por exemplo, fez lá um voto na sua juventude, porém, isso há anos à frente, isso foi visto de uma maneira que seria impossível, que seria algo não bom, isso poderia ser revisto, né? Não há aquela inflexibilidade, não são regras impostas e regras rígidas, né? Deus, ele é um Deus sensível, ele é um Deus que considera, inclusive, as nossas imperfeições, né? E havia mecanismos lá para que isso pudesse ser considerado de uma maneira, lógico, que fosse adequada, né? A gente percebe o capítulo 30 trazendo, então, esses, esses meios aí para que isso fosse revisto, né? Os capítulos 32 ao 35 trazem informações sobre a locação, né, de terra ou de certa terra a tribos específicas, sobre a cidade de refúgio e sua finalidade. Então, 2 pontos aqui. Então, a tribo de Ruben e de Gade, eles reivindicam, ou melhor dizendo, eles pedem a Moisés, né, que dê certas terras lá, porque a necessidade e a demanda deles, aquele pedaço de terra é o que envolvia. O que nós percebemos, na verdade, aqui é uma organização quando eles entram, então, na terra dos cananeus, em Canaã, e ali, então, é estabelecido ou é procurado, né, estabelecer uma ordem. É bem interessante que sempre, como nós falamos nesta matéria aqui do estudo sobre números, que Deus é esse Deus objetivo, esse Deus ordeiro, esse Deus que organiza as coisas, né? E Deus não lida num caos, Deus não lida numa bagunça, mas Deus é esse Deus que propõe, então, a organização das coisas. E aí nós percebemos aqui, então, que certos pedaços de terra lá eram designados. Então, a tribo de Ruben e de Gade pedem certa terra, porque ali era terra para gado, e eles tinham muito gado, então isso ia ser adequado. E também os levitas, né, eles recebem também, na verdade, os levitas eles não têm uma terra, eles não são uma tribo que tem um pedaço de terra, mas em cada tribo ele tem então os espaços, porque nós temos que lembrar que a tribo de Levi era a tribo sacerdotal, era a tribo que servia, né, na adoração, na liturgia. Então era essa tribo que se dedicava a todas as outras tribos, vamos dizer assim, era servo, né, dos servos. A tribo de Levi era serva das outras tribos. E tinha cidade de refúgio, eram 6 cidades de refúgio. Então você tinha lá, mais ou menos, e cada 2 tribos você tinha uma cidade de refúgio. Para que servia? Qual era a finalidade dessa cidade de refúgio que foi estabelecida por Deus? Por exemplo, algum crime, algum suposto crime, alguém desconfia que o outro, de repente, cometeu um crime contra a sua família, contra o seu amigo, contra ele mesmo. Para que essa pessoa não fosse pega e não tivesse um julgamento e fosse morta ali, muitas vezes indevidamente, então essa pessoa corria, ia para a cidade de refúgio. As cidades de refúgio não poderiam, então, né, ter aí essa situação onde as pessoas eram mortas sem um julgamento. Então dava-se tempo para a pessoa estar vendo lá o que tinha acontecido de fato, né? Essas pessoas tinham direito à defesa e elas estavam seguras ali. Elas não seriam ali mortas injustamente, julgadas injustamente. Elas não poderiam, então, ali sofrer nenhum dano até que se provasse se aquilo procedia ou não. Então, as cidades de refúgio, como diz a própria palavra, refúgio, as pessoas se refugiavam, então, nessas cidades aí, nesses espaços, tá certo? A gente percebe também aqui Deus criando uma ordem de justiça, de proteção, né? Algo que fosse adequado para uma sociedade, para que não virasse aí um faroeste, um olho por olho, um dente por dente, no sentido de que as pessoas faziam o que bem entendiam, a justiça própria, e cada um agia da sua maneira. Não era assim que Deus estava criando, então, aí uma nação. O capítulo final, né, que é o 36, volta à questão anterior da terra, com respeito às mulheres. É interessante, queridos, que mesmo, olha só a resistência dos homens, né, da parte dos homens, concernente, então, aquilo que era novo para eles, que era as mulheres terem direito. Então, qualquer coincidência, né, qualquer semelhança, melhor dizendo, é mera coincidência hoje. Então, houve conquistas das mulheres nos seus direitos civis,
E hoje ainda há essa resistência de muitos homens, né? Aquela questão machista mesmo. Então é interessante aqui observarmos que desde lá do Antigo Testamento, nada novo, nada novo. Desde o Antigo Testamento já havia essa resistência, né? Porque o homem tem essa tendência, né? Ou o ser humano pecador tem essa tendência de um se sobrepor sobre o outro, né? De achar que um é melhor do que o outro por conta, então, dessas diferenças que nós criamos, mas que Deus cria como uma diversidade para a beleza e para a complementariedade. Então, as diferenças que nós temos, na verdade, sejam elas de capacidades de execução, de recursos naturais e recursos adquiridos, sejam elas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais, né? Seja ela de que forma for, essas diferenças devem servir para que a gente complete aquilo que falta no outro, para que a gente seja, então, essa comunidade, essa nação, esse povo, essa humanidade que se serve, né? Que troca os dons, que serve o serviço mútuo, edificação mútua, ou seja, aquilo que eu tenho e que você não tem, devo te servir com aquilo e vice-versa. Então essa é a ideia que Deus cria da diversidade, né? E nós criamos isso então, aliás, nós distorcemos a criação de Deus, colocando como se eu tenho alguma coisa a mais, eu acho, na minha opinião é a mais, na minha opinião é melhor, no meu ponto de vista é superior, para que eu oprima o outro, para que eu faça com que o outro seja um inferior na minha ótica. Então, isso aqui sempre foi visto, né? Porque ser humano é pecador e não muda absolutamente nada, seja milhares de anos atrás, em outras culturas, seja hoje. A essência do homem, ela é a mesma, aquela que rompeu com Deus, pecador, que resiste à ordem de Deus e que vai descaracterizando-se, né? Ou sendo descaracterizado pelo pecado, a imagem e semelhança de Deus. Então, volta essa questão, volta a questão que as mulheres tinham ou não herança, que se iam ficar ou não, como que isso ia se resolver. Então, isso é resolvido como foi resolvido lá nos capítulos anteriores, ou nos momentos anteriores, que as mulheres sim teriam, que Deus estava sim orientando e aprovando que essas mulheres também teriam direito e elas não iam, então, ser prejudicadas nisso, né? É interessante que Jesus retoma isso no Novo Testamento. E olha que já passou milhares de anos, né? E aí foi se fomentando novamente essa questão do machismo, não só em Israel, mas a gente percebe em todas as culturas, ou em quase todas as culturas, predominantemente, que a sociedade, ela sempre foi essa sociedade machista, essa sociedade que sempre quis achar que um era melhor do que o outro. Tanto é que nós tivemos na história coisas horríveis, como a escravidão de negros, por exemplo, né, como o próprio nazismo, como outros desdobramentos e outros aspectos, então, desse entendimento de superioridade de um sobre os outros, né? Nós tivemos, inclusive, a morte, a chamada eugenia, né? A morte de crianças que nasciam com alguma deficiência física, mental, né? Eles não aceitavam isso. Nós vimos na história de Roma, por exemplo, né? Então, a gente sempre teve aí esses problemas porque o ser humano, ele é o mesmo desde sempre. Precisa de salvação, precisa de ser corrigido, precisa ser ensinado, precisa ser salvo. Essa é a verdade. Então, a gente percebe isso aqui. Mas, só completando. Então, Jesus vem no Novo Testamento e já mostra, então, dando oportunidade para as mulheres que os líderes religiosos não davam. Jesus aceitando, né, muitas vezes, essa ajuda aí das mulheres, e quem sustentou parece que até financeiramente Jesus, com muitas ofertas, foram algumas mulheres. Jesus, ele não desprezava a mulher, mas colocava ela na dignidade que ela tem, então quebrando os tabus culturais que havia na época, né, conversando com mulheres, inclusive estrangeiras. Então a gente já vê aqui, existia um preconceito não só a questão de gênero, mas a questão de etnia também. Então, jamais que um judeu conversava com uma samaritana, por exemplo, né, com os samaritanos. Jesus vem quebrando esses tabus. Um homem conversando com a mulher, um homem judeu conversando com a mulher samaritana. Então, assim, tudo isso Jesus vem também corrigindo, né? Porque Deus, ele é pedagógico, e Jesus, sendo Deus, também estava nos ensinando tudo isso aí, a vontade de Deus. Mas quais as lições principais, né, desse livro de Números para nós hoje, para os cristãos de hoje? O que nós podemos, então, de tudo isso que nós vimos aqui, nessas 4 aulas, na avaliação, na observação histórica,
né, na observação dos textos, dos acontecimentos, nos problemas, nos pecados, em tudo que nós falamos aqui. Né? Se não me falha a memória, foi em torno de 5, 6 horas de estudo, né, o conteúdo todo, 5 ou 6 horas de estudo que nós tivemos de comentário. O que nós podemos extrair, o que o livro de Números tem a ver conosco, o que ele pode nos ensinar para a nossa realidade hoje. Então eu anotei aqui alguns pontos. Ele nos faz lembrar que Deus se preocupa com os detalhes práticos da vida cotidiana. A saúde física era tão importante como a comunhão espiritual. Então o livro de Números nos mostra isso, né? Que esse Deus se preocupa com a nossa vida inteira, nossa vida integral. Não é só aquela vida religiosa, não é somente sobre a comunhão com Ele, mas é sobre a vida do ser humano no cotidiano, esses detalhes diários, né? Então tudo isso Deus se preocupa, Deus lidou, Deus orientou, Deus estabeleceu, Deus considerou, e Deus então se interessa por tudo aquilo que é relevante para a vida do homem, o homem todo. Então, é uma das lições e um dos pontos que eu anotei aqui. Deus usa toda a sorte de pessoas com seus vários dons para seus propósitos. O livro de Números também nos mostra, né, naquela ocasião lá de Obabe, por exemplo, o cunhado de Moisés, que Deus usou para então ajudar o seu povo, né? Então Deus usa muitas pessoas, diversas pessoas. Nós temos também muitas vezes um equívoco de achar que Deus só usa aqueles que são escolhidos por Ele no sentido que são resgatados, iluminados pela Sua palavra, que são nos círculos, né, religiosos ou que fazem parte da nossa profissão de fé. Não, Deus é Deus da humanidade. Deus usa os seres humanos. Aliás, no texto aqui, se não me falha a memória, do capítulo 22, né? 22, 23, mostra, na verdade, que Deus usou até a boca de uma jumenta. Então, olha só, Deus usa... O livro de Números mostra que Deus usa até esses seres irracionais, né? Jesus, ele falou, bom, até as pedras clamam se vocês se calarem. Olha que coisa interessante. Então, o livro, a Bíblia, a gente tem livro lá, o livro de Jonas, por exemplo, que Deus usou uma baleia, né? E Deus usou um corvo lá para também servir o Elias. Então a gente percebe que Deus usa tudo e Deus usa todos, tá certo? Deus é Deus da humanidade, Deus é Deus da sua criação. Então ele usou e usa e usará toda a sorte de pessoas com seus vários dons, né, e talentos para contribuir para os seus propósitos. As pessoas muitas vezes não sabem, muitas vezes não reconhecem, muitas vezes nem querem, mas Deus é Deus da sua criação e Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. É por isso que os seus planos, seus projetos não serão frustrados. Nem anotei aqui, mas também nós podemos extrair essa lição aqui, né? Que capítulo 22, 23, 24 lá, onde o Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo. Então não há feitiçaria, não há encantamento, é o que o Balaão vai dizer, né? Contra o povo de Israel. Então, contra os propósitos de Deus, não existe ninguém nem nada que possa frustrar. Deus é soberano. Isso quer dizer que ele fará tudo aquilo que ele determinou. A sua vontade será feita. Eu digo num âmbito geral, num propósito histórico, escatológico, né? A nível mesmo mundial e eterno. Então Deus fará e não há ninguém que impeça Deus. Nem situações econômicas, políticas, ideológicas, nem seres espirituais, nem demônios, nem homens poderosos, né, frustrar os planos de Deus. Deus é soberano, vem caminhando na história humana, conduzindo o seu povo da forma que ele assim determinou, que ele decretou. E os decretos de Deus são irrevogáveis e ninguém pode fazer voltar atrás. É bem interessante isso aqui. Anotei também que, apesar de ter pessoas específicas com responsabilidades bem definidas, todas tinham trabalho a fazer. Então, Deus, de fato, separou algumas pessoas para propósitos específicos, tarefas específicas, mas também, né, o livro de Números mostra que todos estão incluídos, então, nesse chamamento de Deus, nesse chamado de Deus, e todos têm, então, algo a realizar, algo a fazer, tem sua contribuição no propósito de Deus. Então, todos, sem exceção, têm um lugar no reino de Deus, se assim compreenderem o que eles fazem é importante porque fazem dentro do reino de Deus, não o que fazem, o quanto fazem. Não é o escolher e valorar o que é mais e menos nobre, o que é mais e menos importante. Mas se é para o reino de Deus, tudo, sem exceção, por mais simples que seja, isso é importantíssimo, tá certo? Então todos têm lugar aí no reino de Deus. Quando Deus
de toda a graça faz uma promessa, ele cumpre, né? Que é o conhecido Números capítulo 23, verso 19. Porventura Deus falaria e não cumpriria, diria e não o faria? Disse, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus é esse Deus que promete e realiza, e faz, independente do homem. Quando Deus empenha a sua palavra, quando Deus traz uma promessa, e essa promessa não é condicional, não é necessário uma condição para que ele cumpra, né? Às vezes ele estabelece uma condição, mas a maioria das vezes é que ele empenha a sua palavra independente da condição do homem, independente da resposta, da reciprocidade do homem. Deus fala, Deus cumpre, ele faz. Né? Bem interessante observarmos isso. O livro também aqui nos mostra a seriedade do pecado e da impossibilidade de nós nos escondermos dele. Então, o livro de Números também nos traz essa realidade. E essa lição, que o pecado é muito sério, a gravidade dele, e nós não podemos fugir das consequências do pecado, né? Para que a gente perceba que nós estamos lidando aqui com algo muito sério, nós estamos lidando com Deus de toda a criação, com Deus santo, com Deus puro, certo? Então nós não podemos achar que os pecados, eles são de somente importância, que não haverá suas consequências, nós não podemos agir de modo irresponsável com nada naquilo que é concernente à vida, e muito menos concernente ao próprio Deus, diretamente à sua vontade. Então o livro de Números também nos mostra a seriedade do pecado e a impossibilidade de nós nos escondermos dele. E por fim, aqueles que seguem a Deus com integridade trazem alegria no coração de Deus e seu próprio coração. Né? E aí a gente vê o exemplo do Josué e do Caleb, que eles então alegraram a Deus pelo fato de se manterem ali fiéis a Deus, né? E eles mesmos experimentaram a alegria de Deus, a recompensa de serem fiéis a Deus. Eles alegraram a Deus pela sua postura de obediência e eles foram beneficiados por fazer a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Então, a vontade de Deus traz alegria. Então, o livro de Números também nos traz essa lição, que aqueles que se mantêm íntegros, aqueles que servem a Deus com integridade, com sinceridade, com honestidade. Nós não estamos falando com perfeição, porque isso não existe. Não é que eles atenderam o padrão de Deus. Não é que eles alcançaram e obedeceram tudo aquilo que Deus ordenou. Não é isso. Mas a disposição, a intenção, o desejo sincero, honesto, a perseverança, né, é o texto que vai trazer sobre a qualidade desses homens. Eles perseveraram, então, naquela peleja, com toda a dificuldade. Então é isso que os beneficiou com a graça de Deus. É isso que Deus se agradou desses homens, quando eles, então, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, mesmo errando, mesmo pecando, porque os santos de Deus não é aqueles que nunca erraram. Os santos de Deus é aqueles que reconheceram os seus erros, apresentaram diante de Deus, pediram graça a Deus para retomar, então, a sua caminhada e a sua peregrinação de fé. Então é bem interessante nós destacarmos isso aqui, amados, tá certo? Porque em toda a história bíblica, Antigo e Novo Testamento, nós vamos perceber que os homens e as mulheres de Deus, os santos de Deus, nunca foram esses homens perfeitos e extraordinários. Foram pessoas comuns, ordinárias, né, no sentido que são comuns mesmo, da ordem, pertence à ordem, e que eles fizeram a diferença porque eles aceitaram, então, o perdão de Deus, eles aceitaram a graça de Deus, eles recorreram à misericórdia de Deus, eles confiaram na bondade de Deus, eles entenderam quem era Deus, um Pai amoroso, misericordioso, que estende a sua mão a todo aquele que busca ou que aceita a ajuda de Deus. Então isso é interessante que o livro de Números também nos traz. Meus queridos, espero que essas 4 aulas, esse estudo panorâmico, um tanto até que superficial do livro de Números, tenha trazido para você a compreensão deste livro, o seu propósito, o seu conteúdo, esse período histórico, a questão cultural, teológica e as aplicações práticas aqui. Espero que o Espírito Santo use isso para que possa, então, aplicar na sua e na minha vida a sua vontade, para que possamos, pelo exemplo desses homens, dessas mulheres, dessa história, desse livro, vivermos uma vida melhor, vivermos uma vida mais adequada. Espero que você continue conosco e na próxima aula, se Deus quiser, continuaremos o estudo, iniciando agora o estudo do livro de Deuteronômio, o 5º e último livro de Moisés. Nós vamos estudar, então, aí a repetição das leis, né? Tudo que acontece ali, a trajetória, o final da vida de Moisés, e te aguardo, então, na próxima aula. Deus te abençoe e te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê
a paz. E não esqueça, hein? Se inscreve no canal se não é inscrito. Dá um likezinho lá se entender que o conteúdo é proveitoso. Tá certo? Compartilhe à vontade. E se quiser cursar conosco, né, você ainda que não é aluno, deixe os comentários lá. Ou então você entra em contato aí com o celular, né, o WhatsApp 011, que é de São Paulo, embora eu não estou no estado de São Paulo nesse momento, mas 011 98281 7048. Então, 011 98281 7048. Se você quiser estudar conosco, então entre em contato. Não só esse curso aqui de Teologia Bíblica, mas nós temos o Médio em Teologia e o Bacharel em Teologia também. E aí, se você quiser saber mais detalhes, é só entrar em contato. Deus te abençoe, em nome de Jesus.